polícia comunitária, polícia cidadã, armamento menos letal, uma série de dispositivos que não resultaram em nenhum tipo de diminuição da letalidade policial. E hoje a gente entende que retirar o número do arsenal bélico nas ruas e vielas da favela é produzir, sim, uma política de vida, é garantir vida na favela e na periferia, é uma forma de controlar. Para dizer que esses corpos racializados são de propriedade dos brancos. Então, além de ter a cruz, além de ter a câmara, ela tinha que também ter uma cadeia. Em outras palavras, nós estamos vendo aí o embrião do encarceramento em massa para todos aqueles que tentam romper ou destituir a ordem instituída. E o último elemento, para lembrar para a gente, a Lúcia Silva, além da cruz, a cadeia, a Câmara, é o pelourinho, ou seja, um local de castigo público para todos aqueles negros que tentarem se rebelar. Em outras palavras, nós estamos vendo aí o exercício da espacialização do poder racial pastoral, no caso aí a questão da igreja, o poder punitivo com relação aos castigos corporais em espaço público. No entanto, mostra para a gente que a cidade no Brasil não surgiu para os negros como sujeito de direitos. Se a cidade não surgiu para os negros como direito, então o problema espacial ele sempre vai ser colocado e a questão da segurança sempre foi ser colocada. Em outras palavras, o medo branco de uma onda negra foi definindo a ideia de é necessário garantir uma sensação racial de segurança. Essa sensação racial de segurança se constituiu como a base da gestão do território pelo Estado. A gestão do território pelo Estado visava garantir essa sensação racial de segurança. Dessa forma, esse imaginário, ou seja, esse sistema de crenças, costumes, hábitos, ideias, eles nunca foram eliminados com a abolição. A abolição nunca eliminou esse sistema de crenças. Por isso que viemos hoje falando em novos abolicionismos. Essa abolição, portanto, esse sistema de crenças, ele se atualiza no modelo urbano. E é isso que vai criar instituições, como a instituição da polícia, para garantir essa sensação racial de segurança. Então, vamos verificando, particularmente, que os negros foram sendo inventados pelo Estado, porque não foi uma auto-identificação, foi uma heteroidentificação, foi sendo produzido como ser matável, um ser que precisa servir o branco até a morte, um ser que, caso se desobedeça, isso gera tensão. O João Rufino ele falava o seguinte, ao estudar o negro e o pobre, ele dizia o seguinte, o negro e o pobre, simplesmente, se eles desejarem qualquer coisa, só isso, desejarem qualquer coisa, ele desestabiliza toda a sociedade. Porque o negro não foi produzido para ser um ser desejante. Ele foi produzido para ser um ser confinado, constrangido, interditado. E é necessário construir instrumentos ideológicos para que ele possa inculcar esses valores. E quando ele não inculca, ele passa a ser culpado pela sua própria morte. Em outras palavras, como diria Achille Mbembe, o estado de exceção
não é um elemento constitutivo do neoliberalismo. O estado de exceção é um elemento constitutivo do projeto moderno colonial de sociedade. Então, o estado de exceção para os negros sempre se constituiu desde o século XV e XVI, quando esse país começou a ser formado. Então, vamos verificando que o estado de exceção será a base para a gestão do território para a população negra. Essa base, portanto, próximo, por favor, o mapa, por favor. A gente vai começar a entender um pouco melhor esses números, que é muito conhecido, um desses aqui, caso desse aqui da Anistia Internacional, de como as operações policiais elas vitimizam majoritariamente a população negra. O quanto as operações policiais são a expressão espacial da gestão racista do território. E, ao se constituir como expressão espacial da gestão racista do território, a gente passa a verificar que a luta histórica do movimento negro vem produzindo aquilo que a Mauri Pereira vai dizer, de uma transição do movimento negro para a construção de uma cultura de consciência negra que transporta o movimento negro. Em outras palavras, hoje vamos verificando essa cultura de consciência negra se espalhando, por exemplo, por ONGs, se espalhando por formas de organização política, colocando o debate ao enfrentamento ao racismo de Estado. E ao debate a esse enfrentamento ao racismo de Estado, a gente passa a verificar que esse movimento negro passa a produzir pelo menos alguns tipos de saberes, e eu vou aqui falar só de dois, porque meu tempo já está se estourando. Tá? Um saber que eu estou chamando, a Nilma Lino Gomes vai chamar de um saber político. E aí, o que significa esse saber político? A consciência de direitos. Essa consciência de direitos, ela passa de uma luta corporificada, ou seja, a luta do enfrentamento, especialmente dos familiares, mães, para que a vítima seja respeitada. O direito ao luto, o direito à dor, o questionamento porque o Estado de Direito não foi implementado na abordagem policial do filho. Tá? A construção de biografias morais respeitáveis para as vítimas que são culpabilizadas e criminalizadas, como se cometer um crime pudesse justificar e legitimar o assassinato. A estratégias de sensibilização e humanização das vítimas. Fazer com que o caso ande juridicamente. Isso geralmente é uma luta feita pelos familiares. Tá? O direito à memória do familiar assassinado. A luta contra o esquecimento. E aí a gente passa a verificar que, além desse saber político de uma consciência de direitos, vamos ver também uma consciência institucional se constituída por esses familiares, especialmente as mães. E o que significa essa consciência institucional? O que é o Ministério Público, como ele funciona, para que serve, qual é a dinâmica processual do caso do filho. Tá? E aí a gente passa a verificar que, além desse saber político, se constitui também o que nós estamos chamando de um saber geopolítico. E aí, saber geopolítico, já estou terminando, tá? Esse saber geopolítico, nós estamos verificando de duas formas. O saber geopolítico do racismo e saber geopolítico da luta antirracista. E aí, quando nós estamos chamando de saber geopolítico do racismo, é importante lembrarmos que o racismo ele define o que nós estamos chamando, inspirado no Joseph Nye, num soft power e no hard power. O que significa esse soft power? O exercício do poder racial brando quando nós estamos falando de áreas nobres da cidade, porque ali pode virar fato midiático. Ou seja, se a polícia for brutal em áreas nobres da cidade, aquilo dali pode virar ato midiático. Então, a gente vai verificar ali mais o quê? O soft power. Mas, nas vielas, o hard power ele vai ser exercido. E esse hard power é exatamente nas áreas de favela, nas periferias. Assim, a gente passa a verificar o que? A busca de afirmar o controle da mobilidade. Esse controle da mobilidade, qualquer carioca sabe que todo dia quente, porque a gente não tem verão, né? A gente tem dia quente, né? Dia quente, dia menos quente. Tá? Passamos a verificar, tá, o exercício desse hard power e esse exercício do soft power. Mas essa dimensão geopolítica do racismo, tá aí para me terminar, tá? Ele age
na dinâmica do antirracismo. Como é que ele age na dinâmica do antirracismo? Criando redes políticas nacionais e internacionais do movimento social, redes políticas de intelectuais, redes políticas de instituições de direitos humanos, criando políticas de escala, em outras palavras, sabendo que o Estado brasileiro não irá cumprir protocolos internacionais de direitos humanos que o Brasil ratifica. Essa dinâmica geopolítica, pode passar só para as imagens, por favor, e eu termino com isso? Pode passar, por favor. Tá. Pode passar, por favor. Eu quero pensar exatamente quanto essa dinâmica geopolítica ela passa a criar o que nós estamos chamando de uma política paisagística da memória antirracista. Essa política paisagística da memória antirracista, criando memoriais, criando homenagens às vítimas, como um instrumento paisagístico e uma estratégia geopolítica de construir uma nova forma de leitura da cidade. Uma cidade que sempre foi construída, uma cidade antinegra, tá? Uma cidade que não foi construída para os negros, passa a se construir uma ressignificação dessa imagem. E aí, essa última imagem aí, próxima, e eu termino com ela, a gente passa a verificar... Não, desculpa, volta ao anterior, que eu esqueci essa daí, tá? Eu quero terminar com essa daí, tá? Pensando particularmente aquilo que a Judith Butler vai falar do rosto, o conceito de rosto. A Judith Butler vai dizer que o rosto é uma forma de você humanizar ou desumanizar alguém. Então, colocar o rosto na camisa significa colocar biografias que foram sendo criminalizadas, biografias que foram sendo colocadas como seres matáveis. Na imagem que a gente está vendo aqui, a gente passa a verificar tanto saberes políticos sendo constituídos, saberes geopolíticos, porque saber aonde também vai ser falado isso, mas também geografias negras. E quando nós estamos falando de geografias negras, nós estamos falando de grafar a terra de memórias de luta de pessoas negras e começar a colocar em questão qual é o nome das ruas que fazem homenagem a estupradores, quais é os bustos, estátuas que fazem homenagem a pessoas que mandaram matar pessoas, escravizadores, e aí, lembrando Walter Benjamin, monumentos de civilização que, na verdade, são monumentos de barbárie. E a gente verificar essas lutas, elas passam a significar porque o quanto o debate do abolicionismo ele necessita ser pensado em múltiplas escalas e esferas do agir político. Eu paro por aqui. Se alguém desejar, eu estou aqui para o debate. Muito obrigado. Obrigado. Mas o nosso tempo ele está muito corrido, infelizmente, para uma conversa tão profunda como essa e super pertinente. Eu vou chamar agora passar a palavra para o Lucas Justino, que traz o artigo Desmilitarizar a Justiça, qual o papel do movimento negro na abolição da competência na justiça militar para investigar, processar e julgar civis. Boa sorte. Boa tarde, gente. Então, deixa eu só colocar o tempo também. Obrigado. Então, gente, eu trouxe esse trabalho, né? Primeiro me apresentar, que eu acho que vai ser interessante para contextualizar, mesmo que já tenha sido apresentado, né? Eu sou recém-formado em Direito, estou agora no mestrado, né, sou de Direito, e na graduação sempre gostei de fazer pesquisa atrelado aos espaços de trabalho, né, espaços de estágio, enfim, das experiências que eu tive. E esse trabalho que eu vou apresentar, esse papo que a gente vai trocar ideia, é resultado da monografia, né, que eu não iria tratar dela no mestrado, mas por uma mudança profissional, onde eu trabalho no Instituto de Defesa da População Negra e passei a trabalhar com advocacy. Então, esse tema da justiça militar voltou para mim, né? Então, eu trouxe esse trabalho, uma forma assim, de ensaio, praticamente, para testar, né? Essa provocação que eu faço até para mim, vai me mobilizar muito, que é qual o papel do movimento negro
nesse debate da competência, né, do aumento de competência da justiça militar. Essa pergunta eu faço porque a experiência que eu tive, né, de pesquisa, eu fui auxiliar de pesquisa do IPEA, num projeto de pesquisa que tratava sobre processos de tortura na justiça militar, julgados na justiça militar, e foi quando comecei a pensar em fazer esse trabalho, né? E essa provocação é feita dessa forma porque eu sempre percebi esse debate da justiça militar, da competência da justiça militar, numa discussão muito técnico-jurídica, assim, supostamente, né, técnico-jurídica, porque invisibilizava processos políticos, né, tendências políticas nessa alteração, né, de competência. Então, o interesse sempre foi nesse sentido de politizar, né, esse interesse de aumentar a competência da justiça militar, né? Então, essa primeira parte já passei. E também a outra tentativa, que é a tentativa que eu fazer a partir de agora, né, de racializar esse debate, né, da competência da justiça militar. Trazer um pouquinho de historicizar, né, esse debate da justiça militar, porque não sei se todo mundo tem interesse, né, nesse assunto, mas quando eu comecei a estudar, era algo muito pouco falado, né? Só foi aparecer mais assim no debate a partir de 2017 com uma lei, né, no governo Temer, que faz esse aumento da competência da justiça militar. Na Constituição de 88 é definido, né, no artigo 124, que os crimes militares são aqueles definidos em lei. Uma visão que se tem desse artigo muito sintético que destoa muito do resto da Constituição, que é super dirigente, descritiva, né? E tem estudos que demonstram o porquê, né, desse sintetismo nesse artigo, né, pensando a transição, né, da ditadura para esse período democrático como uma armadilha mesmo, né? Então, esse texto que não define o que é crime militar, deixa para uma lei ordinária definir, e essa lei não foi feita posteriormente à Constituição. Então, coube ao Código Penal Militar, feito no auge da ditadura militar, definir o que eram esses crimes militares. E aí, na redemocratização, esse Código Penal Militar, que é o vigente, e devido na década de 90, vários massacres que aconteceram, né, do Carandiru, na Candelária, em diversos outros estados, né, e isso se mobilizou um debate na Câmara de Deputados e foi feito um PL que visava abolir a competência da justiça militar. Por conta da correlação de forças do Congresso, acabou que houve uma limitação, né? A justiça militar não vai mais julgar, definiu naquela lei, né, a lei de 96, que a justiça militar não era mais competente para julgar crimes dolosos contra a vida, né, homicídio. E aí que entra o meu trabalho na monografia, que eu pego um caso da Providência, um caso de 2008, que é um caso assim bem bizarro. 2008 era período eleitoral no Rio de Janeiro, e tem um projeto de revitalização, vamos chamar assim, né, revitalização habitacional, que era um projeto de reforma de fachadas na Providência. E a destinação dessa verba, né, para fazer esse projeto era do governo federal, a partir de emenda parlamentar. E foi decidido ali que o Exército faria segurança dos equipamentos ali daquela reforma, né, de fachadas do Morro da Providência, e dos trabalhadores que, inclusive, eram os próprios moradores, né, que tinham essa perspectiva de empregar os próprios moradores naquele empreendimento. E aí, isso em 2008, e em junho, né, acontece uma situação muito grave, que o Exército, 3 jovens negros que estavam voltando de um baile funk, eles chegam no topo do morro, né, na praça, que agora eu esqueci o nome da praça, mas eles chegaram nessa praça e foram avistados por uma tropa militar,
que implicou, de certa forma, com eles, né? Nos autos do processo diz que um dos meninos estava com um objeto por dentro da camisa, e aí seguiram o script, né, como se fossem polícia, de fazer a abordagem sem nenhum fundamento, né? E aí isso aí desdobrou para uma violência muito grande, uma tortura, né? Uma abordagem policial racista, porque os três eram jovens negros, e perceberam que não tinha nada com eles, era um celular que estava embaixo da camisa, mas mesmo assim resolveram levar ele por desacato, né? Só que aí uma coisa, isso não era garantia da lei e da ordem, não tinha isso na época ainda, né? Era uma atuação do Exército de natureza civil mesmo, ou teoricamente civil, né? Mas estavam ali atuando como se fosse polícia, né? Polícia militar. E aí resolveram levar ele para uma delegacia, mas era uma delegacia militar, né? E obviamente eles não poderiam ter sido levados para uma delegacia militar que foi montada ali para aquele período, né, da intervenção do Exército ali, né, na Providência, e não poderiam ter sido levados para lá. O capitão até chega a mandar soltar, os militares levaram ele por alegação de desacato, né? E chegando lá, o capitão percebe, não, isso aí não tem nada a ver, libera esses garotos, né? Não tem por que dele estar aqui. Só que essa tropa, principalmente com o tenente, eles resolvem desobedecer o capitão e resolvem dar um castigo, né? E esse castigo era praticamente uma sentença de morte para esses três jovens, né? Eles foram levados para o morro rival, né, que o morro da Providência era Comando Vermelho, e foram levados para o morro que era definido como morro rival, que era o Morro da Mineira, né, do TCP. E aí o Exército entregou esses três jovens para os traficantes que lá estavam, e eles foram torturados e mortos, né. Depois, e aí assim, esse caso é o caso que eu pego para poder estudar, né, porque o que acontece? Esse caso que acontece em 2008, ele começa a ser... Lembra aquela lei de 96 que define que casos de homicídio, né, não são mais de competência da Justiça Militar. Há um debate ali se a Justiça Militar era competente para julgar isso, né, há uma disputa ali, mas o caso segue na Justiça Comum. Só que em 2017 é feita uma lei, né, no governo Temer, num período ali pós-golpe, né, pós-golpe institucional, da presidente Dilma, e o Congresso ali começa a fazer uma série de projetos, né, de contra-reforma autoritária, né? Esse é um deles, que passa para a competência da Justiça Militar, inclusive os crimes do Código Penal. E define lá várias hipóteses, não define o que é crime militar, né? E define um monte de hipóteses que a Justiça Militar pode julgar. E essa atuação do Exército de natureza civil ali, né, que está atuando como polícia, eles entenderam que era a competência da Justiça Militar, e esse processo estava se tramitando na Justiça Comum, ele é interrompido e passa a ser julgado na Justiça Militar. Uma observação assim, da minha explanação é que eu não estou querendo dizer que o resultado do julgamento na Justiça Militar é pior do que na Justiça Comum, né? Eu acho que uma coisa que me provocou muito a seguir nesse trabalho é que a gente vê aí casos, como o caso do Evaldo, né, um músico negro que foi morto pelo Exército de uma forma brutal em Guadalupe. Em primeira instância, né, da Justiça Militar, os militares haviam sido condenados, mas o acompanhamento do processo que está rolando ainda, o relator, que é um ministro militar do Superior Tribunal Militar, deu todos os indícios, pelo voto dele, de que os militares serão absolvidos, né? Inclusive contrariando o laudo conclusivo sobre a causa da morte, né, do Evaldo. Esse laudo foi ignorado numa argumentação esdrúxula assim, do relator, pegando de uma forma cruel um depoimento de um dos familiares do Evaldo, né,
para desconsiderar o laudo e colocar em dúvida, né, que ele teria sido morto pelos militares e absolver, né. A Justiça Militar, ela é formada, o julgamento que é feito na Justiça Militar, ele é feito por que se chama de escabinato, são 3 juízes militares que não prestam concurso, eles são escolhidos por sorteio nesses conselhos, e um juiz civil, né, um juiz chamado juiz auditor, que faz concurso, né, que participa desses conselhos. Então, é minoria, né, como se cada um votasse, esse juiz civil fica minoria. Então, o principal debate que se faz, e aí tentando articular essa pesquisa, uma tentativa de ser uma pesquisa que também se atrela à ação, nossa, já para concluir. Vamos lá. É uma tentativa minha também de atrelar a pesquisa à ação, né? Tem várias ações no STF, a DPF 289, a DI 5032, várias ações que discutem a competência da Justiça Militar, e uma coisa que eu não consegui falar muito aqui, e é uma tentativa, mas eu acho que eu não ter conseguido falar aqui também reflete um pouco dessa necessidade de amadurecimento, né, desse argumento. E da necessidade de raça. Sim, eu fico nervoso mesmo. Sim, sim. Então, como eu estava dizendo, era uma tentativa que eu tenho de discutir a competência da Justiça Militar, de racializar esse debate, né? Porque sempre quando a gente vai ver quais casos de atuação, no IPEA eram, a maioria, jovens negros. E aí, garotos mesmo, né? O caso do Evaldo, um homem negro. O caso do Jonathan, que, inclusive, na Justiça Comum, se declarou incompetente, né? E agora vai ser julgado na Justiça Militar, e os resultados que eu via, né? E essa pesquisa do IPEA vai ser publicada em breve, de que ou caía em prescrição, ou absolvia, né? O resultado era sempre muito complicado, assim, no sentido da responsabilização política, né? Da atuação das forças militares e de segurança, né? Então, tentando trazer assim, uma força maior para esse debate, que eu acho que é um debate assim, que está intimamente ligado assim, aos movimentos negros, né? Quais são os mais afetados, né, dessa violência de Estado a partir das forças militares, né? As famílias, né, que perdem os seus filhos, mulheres negras, né, que fazem crescer esse movimento, que é o que mais cresce no Rio, talvez seja o que mais cresce, né, de mães vítimas da violência do Estado. Então, a tentativa de inserir esse debate, que é muito feito pelos militares, né, como um debate técnico-jurídico, que eles acham que a Justiça Militar, que é a mais antiga, que tem que ter essa competência para ter segurança jurídica, enfim, todos esses argumentos que são abstratos, né, mas que escondem essa tendência política de intensificação do controle, né, em favelas, em controle dos corpos, em punição, né, de corpos negros e de execução, né, e uma execução que é institucionalizada, né, na Justiça Militar. E como eu tenho que concluir, eu termino por aqui. Olha só, é muito bom a gente ver um jovem como você, né, principalmente para mim, que sou já vou para 66, ver um jovem aceitando essa provocação da IDMRJ, né? Porque assim, eu comecei no movimento negro com 15 anos e era tudo a gente não encarava uma plateia assim, a gente falava nas nossas rodas mesmo, né? Então, assim, para mim, para outras pessoas também que estão no movimento, é uma felicidade ver um jovem encarar um auditório. Então, calma, tranquilidade, foi lindo, embora o tema seja muito antigo para nós, né? Mas a sua coragem de estar aqui realmente merece meus aplausos, meu respeito. É babado mesmo. Né? Calma. Você está nervoso? Calma aí. Eu vou te apresentar aqui o Alisson.
Eu vou falar sobre o que você vai falar. Tecnologia de reconhecimento facial como instrumento de segurança pública no Brasil. Uma questão de seletividade racial. Bora. Olha, meus 15 mais 5, viu? Não vem me enrolar, não. Tem que ser igual para todo mundo, hein? Senão eu vou dizer que só porque você é mais clarinho, aí vai ficar ruim, né? Então, vamos embora. Oi, gente, muito boa tarde. Prazer, me chamo Alisson, vulgo Ali. Que prazer gigantesco estar aqui hoje, ter recebido essa oportunidade. Eu sou um recém-formado, moro no Rio de Janeiro há muito pouco tempo e estar aqui hoje em um seminário de tão grande importância é uma satisfação imensurável mesmo. Então hoje, como já me anunciaram de uma maneira tão esplendorosa, o tema que eu trago é o reconhecimento facial como instrumento de segurança pública no Brasil, uma questão de seletividade racial. Pode passar. Pode passar o slide. Aí. O meu trabalho, ele buscou fornecer uma ideia de como a instrumentalização da tecnologia de reconhecimento facial para fins de segurança pública tem impactado negativamente a população negra a partir do poder punitivo estatal, que tem se apropriado dessa tecnologia para alargar ainda mais as questões raciais em suas diversas searas, seja na seara institucional, individual ou até mesmo na estrutural. Mas para entender o impacto social causado por essa tecnologia, é muito importante que também nós tenhamos discernimento sobre o fato de que novas tecnologias e o poder punitivo está diretamente ligado à ideia de políticas criminais, que aqui no Brasil, em sua maioria, se resume basicamente e na grande parte das vezes, né, como um conjunto de princípios e de regras que são manejados pelo Estado para repressão e prevenção da criminalidade. Então, esses dois verbos nucleares, prevenção e repressão à criminalidade, vocês sempre vão perceber que está na mesma dialética, na mesma verborragia de quem tem a pretensão de estabelecer um discurso mais abrasivo, um discurso mais punitivista. E quando a gente vai analisar os processos históricos brasileiros que se edificaram as políticas criminais aqui, a gente vai perceber que a questão racial sempre foi um ponto fundamental, um ponto fundante. Um grande exemplo disso é o Código Criminal do Brasil, de 1830. Então, passam-se os séculos, a abolição ocorre, a abolição formal, a factual eu estou esperando até hoje, mas essa abolição ocorre, mas a estigmatização do povo negro é ainda uma verdade muito grande. E é por isso mesmo que ocorre a seletividade racial e penal. E se pode perceber que questões raciais, ao longo do tempo, elas também foram edificadas a partir de percepções históricas, econômicas e culturais e se perpetuaram no tempo a partir da lógica capitalista. O que eu quero dizer com isso? Eu trago aqui um conceito de criminoso que é posto por Marx, uma ideia que ele traz que a partir do momento que a propriedade, que é o bem maior, é danificada ou está sendo de alguma maneira interferindo ali na conjunção social, esse negro ele precisa ser perseguido de alguma maneira, né? O homem, esse criminoso, ele precisa de alguma maneira ser cerceado. Pode passar o próximo slide? Não, é o anterior mesmo.
Desculpa. E aí Marx vai dizer o seguinte: o crime com os meios de ataque à propriedade sempre novos provoca a geração ininterrupta de novos meios de defesa. Quando nós pensamos na implementação de um novo sistema de reconhecimento facial, que já tem estudos que demonstram que há uma seletividade penal, automaticamente nós fazemos essa ligação, essa referência, né, de que quanto maior o bem, maior for a propriedade e estiver sendo cerceada, maior será essa intervenção a partir de novas tecnologias. Então, a gente tem que mesmo que se atentar que o advento e o uso da tecnologia de reconhecimento facial é justamente também uma ideia de compreendermos a institucionalização do racismo, né? E quando eu falo em racismo institucional, eu falo numa perspectiva de que o racismo, ele não se resume a uma ideia individual, mas nós estamos pensando em um funcionamento de instituições que confere desvantagens e privilégios a partir da raça. Então, entendida todas essas questões, vamos agora entender um pouco mais como que funciona a tecnologia de reconhecimento facial. Agora eu acho que pode passar assim. Olha, 5 minutos. Então, essa tecnologia, ela basicamente faz uma análise de dados biométricos, como a distância entre os olhos, nariz, boca, e faz uma compilação de todos esses dados que são tratados e encaminhados para um outro banco de dados que, a partir dele, será feita uma comparação daqueles que já foram capturados ou de alguém que está sendo procurado pela justiça ou algo nessa semelhança, né? Então, existem diversos exemplos, pode passar, exemplos do Rio de Janeiro, de estados menores. Rio de Janeiro, por exemplo, nesse ano já foi instalado mais de 1.000 câmeras de reconhecimento facial, né? Em 2019, uma mulher preta foi presa indevidamente porque foi confundida com essa tecnologia. Então, quem, na verdade, eles estavam procurando já estava presa há 5 anos. Bahia, coincidência ou não, obviamente não é coincidência, o maior reduto, né, maior concentração de pretos fora de África, é também o estado que mais faz investimentos na tecnologia de reconhecimento facial. Até então, foram quase 700 milhões de reais investidos e mais de 60 municípios já participam desse programa que é executado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Meu estado, o menor do país, nós podemos até pensar, mas nossa, será que isso não é uma questão de grandes centros urbanos? Não. Lá em Sergipe, por exemplo, essa também é uma realidade e, de forma mais prática, no pré-carnaval do ano passado, desse ano, né? Porque o pré-carnaval lá é em novembro. O pré-carnaval lá, uma mulher negra foi presa 2 vezes no mesmo dia por conta dessa tecnologia que a identificou como uma criminosa. E aí tem um outro estudo da Massachusetts Institute of Technology que em 2018 concluiu que as ferramentas de reconhecimento facial que são utilizadas pela Microsoft, né, ela identificava mulheres negras em uma taxa de erro de 34,7%, enquanto os homens brancos de 0,8% apenas. Então, veja, atualmente no Brasil nós temos apenas uma lei que trata mais pormenorizadamente sobre as questões de tratamento de dados biométricos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas essa mesma lei, ela prevê que os dados biométricos para fins de segurança pública devem ser legitimados, né, e legislados a partir de uma legislação própria especial. Mas isso não ocorre. O que ocorre são que secretarias de segurança pública vêm arbitrariamente e indiscriminadamente se utilizando dessa ferramenta sem existir uma ferramenta legal que dê um amparo. A única coisa que existe atualmente é um projeto em âmbito federal, né? Porque vários estados já possuem lei a esse respeito.
mas em âmbito federal existe apenas um projeto de lei 3.069, que já passou pela Câmara dos Deputados, atualmente se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Como o meu tempo avançou bastante, eu só queria dizer que o uso da tecnologia de reconhecimento facial é uma realidade em nosso meio. Tem um outro dado que mostra que das 184 prisões realizadas em 2019, a partir desse dado, 90% foram de pessoas negras. E a gente precisa cada vez mais exercer aquilo que Fanon nos ensina a partir de um pensamento decolonial, né, que é nos esvaziar de um pensamento eurocentrado e acreditar numa evolução a partir da consciência de classe unívoca negra. E tem uma música do Belchior, eu ia falar uma outra canção, mas tem uma música do Belchior, um cearense, que esqueci o nome, que o Emicida, me perdoe, que o Emicida ressignificou, que se chama Sujeito de Sorte. E eu acho que essa música precisa ser um mantra em nossas vidas, né? E ela diz que tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E é justamente essa música que a gente precisa levar como viés de confiança e de luta mesmo, de assertividade, para criarmos um novo tempo de novas possibilidades, sem tecnologia que nos matem. Muito obrigado. Viu? Deu tempo até para você cantar. Então, para garantir a fala das pessoas, nós vamos fazer um bloco com 5 perguntas e depois a gente parte para as considerações finais, ok? Então, está aberto os microfones. Bora, gente. Ninguém tem nada para perguntar, nem para falar. É 1 minuto. Vem. Você terminou sua fala falando do Fanon. Tem um podcast chamado Ciência Suja, não sei se você já viu, que ele tem um episódio exatamente sobre esse teu questionamento do uso dessa tecnologia, né, de reconhecimento facial. O nome do episódio é Peles Negras, Máquinas Brancas, né? E sim, e ele coloca sobre essas questões desses erros exatamente que acontecem na identificação. Eu queria saber se você pesquisou sobre essa questão que eles colocam, no caso, do porquê dessa grande quantidade de erro, no caso da identificação das peles negras, né, das pessoas de cores mais escuras, porque a maioria dessa tecnologia que foi comprada pelo nosso Estado são de empresas americanas ou europeias. E o padrão de identificação, né, se mantém naquele tipo de fenótipo, e não ao que é da maioria brasileira. E se você já conhece algum processo de desenvolvimento dessa tecnologia feita aqui, que tenha como base essa estrutura da nossa população, né? Porque você acaba gerando esse processo desses erros, e nesse podcast a professora até fala, no caso de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, de como isso estava sendo utilizado dentro da medicina e como erros estavam sendo gerados, né, de identificação, por exemplo, de possíveis manchas que gerassem que seriam possíveis cânceres e tal, e nas pessoas de pele mais escura eram erros assim gravíssimos que geravam. Então é uma tecnologia que realmente é racista nesse caso, né? E até para controle mesmo nos gastos, né, com a medicina, com planos de saúde e tal, que geravam todos esses problemas. Uma baita pergunta, né? Obviamente não vou ter uma resposta tão completa assim, mas bora lá. Ela perguntou primeiramente se eu vinha já pesquisando, né, sobre esse tema. Sim, na verdade, foi uma pesquisa que quase gerou um livro, quase porque está parado lá, então tem aproximadamente 200 páginas que eu reduzi para 100 para um TCC e para 10 para esse artigo, né?
Então, a tecnologia de reconhecimento facial foi algo que eu não mencionei aqui. Você falou um ponto muito importante, que é o porquê dessa tecnologia ter tanta reincidência de reconhecimento errôneo de pessoas com fenotípico negro. É isso. Porque a tecnologia ela possui um viés discriminatório. Discriminatório por quê? Porque é produzida por pessoas racistas, né? Então, quando esse viés discriminatório ele é evidente, você acaba por estruturar e configurar uma tecnologia a partir das suas análises sociais, históricas e culturais. Então, por exemplo, inteligência artificial já fez ligação de uma mulher preta com uma banana e um macaco ou em uma favela, como se o espaço a uma mulher preta fosse exclusivamente esse. Da mesma maneira, a tecnologia de reconhecimento facial ela é configurada a partir de dados tratados por pessoas. Pessoas não conscientizadas e que não têm a consciência social do racismo estrutural, por óbvio, vai transformar aquela tecnologia a partir de um viés discriminatório, tornando o algoritmo que identifica as pessoas racistas. Então, essa é a minha perspectiva que eu tenho. E muito obrigado pela pergunta, viu? Foi uma parte que eu não mencionei, que é o viés discriminatório de quem configura e programa a tecnologia. Por isso que ela é racista. Não, pode fazer. Pode falar. Gente, Denilson, eu não consegui pegar a sua fala inteira, mas é muito bom ter você aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, acho que você sabe disso. E eu ouvi no finalzinho você falando em vários abolicionismos. É claro que a iniciativa tenta trabalhar muito na chave do prisional e o policial, mas eu queria muito escutar sobre outras possibilidades de abolição, dado um marcador de sociedade muito punitivista que a gente tem, principalmente para mulheres, e aí para mulheres negras, né? A questão do corpo para a gente é muito séria e como o nosso corpo é sancionado. E aí eu queria saber como é que você tem pensado esses outros abolicionismos. Eu fiquei muito curiosa. E para o Lucas, na verdade, é quase um merchan. Queria que você falasse sobre incidência política no sistema de justiça militar e como complexos tem ajudado a gente a pensar nisso, já que ele é o nosso grande advogado de advocacy. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Isaac, sou doutorando em Sociologia da Unicamp e, enfim, já pesquiso há um tempo questões relacionadas à segurança pública, violência, questão racial, enfim. E aí, a minha pergunta vai primeiro, a minha questão vai primeiro para o Lucas. Assim, uma das minhas primeiras pesquisas foi sobre a justiça militar estadual, e aí eu pesquisei principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E aí uma das questões que eu fui pesquisar a justiça militar justamente para encontrar os casos de violência policial. E o que mais me surpreendeu, a princípio, na pesquisa, foi justamente que não havia esses casos lá. Então, eu acompanhei rotineiramente a justiça militar e esses casos não chegavam até lá. E, quando chegavam, era sobretudo por causa de casos de grande disseminação, de grande repercussão. Então, aí acabavam chegando na justiça militar. E aí o que eu passei a perceber de forma mais incisiva foi justamente que o que acontecia é que as situações de violência elas eram interrompidas antes de chegar, de fato, na justiça. E aí, assim, levando um pouquinho mais adiante, nos casos de por exemplo, homicídios que iam para a justiça militar, o enquadramento era que a justiça militar acabava julgando outra coisa e não o homicídio. E aí acabava esses casos indo para lá e não para a justiça comum. Então, acabava sempre tendo formas de enquadramento institucional legal que provocavam um caminho específico dentro da justiça militar. E aí, uma das minhas conclusões nesse meu trabalho foi justamente de que isso é um dos fatores mais importantes da análise na justiça militar. E aí, só que, no caso, era julgamento de policiais militares e não de militares federais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando até que ponto, no caso da justiça militar
federal, qual que é a dinâmica em relação a isso, sobretudo da forma dos enquadramentos legais, institucionais, enfim, que acho que isso pode dar, em diálogo com o trabalho que eu já fiz, pode dar alguma chave interessante para pensar justamente a interrupção desse fluxo desses processos criminais, enfim. E aí, essa é uma primeira questão. Agora, a segunda questão aí é muito mais um diálogo com todo mundo, com as falas que foram colocadas aqui, é justamente do ponto de vista de o que acho que o Fran Sérgio colocou de manhã, e acho que é um pouco do diálogo que a gente está tentando fazer por aqui, que é como que a grande dificuldade de se fazer pesquisa relacionada à segurança pública, violência e questão racial. E aí o Lucas apontou um pouco na própria tentativa de formulação dele, mas como que isso tem uma série de dificuldades, tanto do ponto de vista teórico, e aí a gente acaba tentando resolver muitas vezes com teóricos ou formulações um pouco abstratas, como racismo estrutural, racismo institucional ou necropolítica, e muitas vezes muitas coisas acabam escapando das nossas pesquisas, e aí também por uma falta, que é o meu ponto, como posso dizer, de uma construção coletiva em relação a esse debate, que muitas vezes fica dentro do próprio debate racial, fica muitas vezes não, majoritariamente marginalizado, embora seja um dos pontos políticos mais acionados, enfim, das instituições. Então, assim, o que eu quero colocar é um pouco de um convite e uma provocação de como que a gente consegue fazer isso junto e de compartilhar nossas pesquisas, e aí esse convite se estende a outras pessoas, dessa construção coletiva. Como que a gente consegue? E aí, vamos fazer essa construção coletiva, dialogar, construir nossas pesquisas, e como que vocês têm vislumbrado isso? Isaac. Boa tarde, eu sou o Fábio, faço parte da Amparar, que é a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas, e internos da Fundação Casa, lá de São Paulo, e também construo algumas organizações de luta antiprisional pelo Brasil e na América Latina, entre elas a Frente Estadual pelos Encarceramentos de São Paulo. A minha pergunta, ela vai direcionada para o companheiro que falou sobre reconhecimento facial, porque a gente está num debate agora, pensando, né, acho que é um debate que ele está requentado agora nessa semana, após a soltura de um homem negro que condenado por crimes sexuais e que teve a liberdade depois de 12 anos, a partir de uma ação coletiva, de uma organização que pensa, né, em incidência política a partir de pensar a coletação de provas para provar a inocência de algumas pessoas, e esse é o resultado, né? Um homem negro que ficou 12 anos preso e aí foi solto, e isso ganhou uma grande mídia, uma grande repercussão, só que tem me pegado bastante, e eu tenho dialogado muito com os companheiros, né, de luta e as companheiras para pensar esse lugar do banco genético, né? Que é um debate que a gente também não está fazendo pensando as tecnologias. A gente está olhando para as questões, né, de reconhecimento, para as questões outras, e os bancos genéticos, no Brasil, eles já estão chegando na casa de 200 mil pessoas com seus materiais genéticos coletados pelo governo, né, governo federal, e que aí tem diversos estados que conduzem esse processo e passa por um lugar que para nós é muito difícil elaborar e pensar coletivamente se a gente não estiver refletindo juntos, porque passa por um lugar de pensar desaparecimentos, passa por um lugar para pensar questões como essa, né, de prisões forjadas e coisas do tipo, só que também passa por um lugar que é esse, né, entendendo todas as dinâmicas, né, dessa sociedade e como ela se constrói, como a justiça criminal estabelece essa relação racializada. O banco genético para nós é uma grande questão, e a gente vai precisar se desdobrar, se debruçar sobre isso para entender melhor como que a gente vai sair dessa armadilha que está sendo construída, e por vezes a gente não está nem pensando sobre, a gente não está falando sobre, a gente está pensando em câmeras, e tem milhares de pessoas que já têm os seus materiais genéticos colhidos pelo Estado, que são pessoas majoritariamente negras,
Você não está coletando né? No banco genético não é algo que está aí sendo coletado são pessoas presas, negras, que estão nesse lugar pensando todas essas questões que estão dentro do sistema prisional e como que a gente vai sair dessa armadilha que está colocada para nós. Que a esquerda tem reivindicado esse lugar também, eu acho que é isso. O meu nome é Claudemir, eu sou da Rede Uma Vida Menos. A minha pergunta pode ser genérica para todos, é que vocês estão estudando, e para tudo que acontecer aí precisa de ter denúncias. E quem leva a denúncia é o Ministério Público. Então, eu queria que vocês me dissessem como é que é, né? Por que chega até essa denúncia? Por que o nosso Ministério Público está desse jeito? Obrigado, gente. Eu não sei se eu vou conseguir responder, tá? Vou colocar mais elementos para... Gisele fez um. Tá, mas também não sei se eu vou conseguir responder, tá, Gisele? Vou tentar colocar elementos para reflexão, tá? Tem uma coisa que o professor Milton Santos ele dizia, ele falava que o neoliberalismo ele é marcado pela ideia de ciência, tecnologia e informação a serviço do capital. Essa ciência, tecnologia e a informação a serviço do capital, numa sociedade que foi estruturada pelo racismo, estruturada pelo patriarcado, uma sociedade cis e heteronormativa, vai produzindo um meio técnico, científico e informacional em que cada vez mais as informações elas vão sendo produzidas para servir novos bancos de dados para definir distinções corpóreas de direitos. Ou seja, quais os grupos que terão direitos respeitados e quais que não terão. Mas, ao mesmo tempo, também serão grupos que terão uma distinção territorial de direitos. E aí, eu vou pegar pelo território para começar a tentar responder a Gisele. Gisele, acho que um elemento que me chama a atenção quando a gente vai falar sobre a questão dos abolicionismos, eu vejo um pouco como geógrafo que sou, a necessidade de a gente inserir o debate territorial para pensar os novos abolicionismos. Por que eu digo a necessidade de pensarmos a questão territorial? Primeiro é para pensar o quanto as heranças de um modelo colonial não foram descolonizadas do território. Tá? E quando a gente percebe que elas não foram descolonizadas do território, nós vivemos um contexto, e acho que as falas da mesa aqui foram bem significativas disso, de confluências de tempos de opressão que não foram resolvidos. Nós não resolvemos o tempo da escravidão, portanto, continuamos remontando a isso. Nós não resolvemos o tempo da ditadura civil-militar e continuamos remontando a isso. E quando a gente não resolve esses elementos, tá? Qualquer psicanalista nos ensina isso, ele volta. E volta com enorme força. E aí pensar a questão territorial nos envolve também perceber as diferentes experiências de luta antirracista em que o território tem se constituído como um elemento central. Essas experiências históricas, que podemos pensar do terreiro, podemos pensar, por exemplo, das formas de aquilombamento, e que inauguram uma necessidade de a gente também construirmos, tá, outras epistemes. Tá? Quando eu digo construir outras epistemes, é que nós temos sido marcados por uma epistemes que foram produzidas pela branquitude. E aí a Audre Lorde, ela sempre, em diálogo com Marx, ela dizia uma coisa que eu achei importante. As ferramentas da Casa Grande não vão ajudar a destruir a Casa Grande. Não adianta a gente ficar aqui com epistemes que foram construídas e justificadas para criar a Casa Grande, a gente vai tentar achar que essas epistemes vão nos ajudar a entender, por exemplo, o enfrentamento a isso. E aí, por isso que, ao pensarmos abolicionismo, precisamos pensar também a descolonização das formas de conhecimento. Precisamos buscar as epistemes negras, as epistemes antirracistas que estão sendo produzidas pelo movimento social. E agora tenho aqui na faculdade, na graduação, construindo uma disciplina
em que a gente tem, na disciplina, uma disciplina eletiva, em que a gente tem partido do pressuposto da seguinte ideia: não é só a universidade que produz conhecimento, a universidade produz sim conhecimento, mas também os movimentos sociais produzem conhecimento. Então, vamos buscar trazer o conhecimento desses movimentos sociais para discutir a universidade. Eu estou particularmente na disciplina partindo de um conhecimento específico, conhecimento produzido pelo movimento negro. Se a gente parar para pensar particularmente o que hoje se tornou comum em falar em genocídio negro, tá? Que é um termo jurídico, tá? Ele se constituiu como um termo jurídico no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? É um termo que o movimento negro há décadas pauta isso na luta social. E só muito recentemente esse termo ele transbordou no movimento negro. E hoje você, especialmente no último governo da federal, o termo genocida se tornou o termo de grande referência. Então não dá para a gente ficar achando, tá, que simplesmente a gente usando as categorias que foram construídas para justificar um projeto da branquitude burguesa, cis e heteronormativa, a gente vai conseguir buscar isso. E aí eu entendo, tá, o quanto precisamos, para pensar novos abolicionismos, buscar essas experiências territoriais, tá, que nos ajudam a entender outras formas de luta social. Tá? E aí, por exemplo, a gente começa também a... E é um caminho que eu estou buscando fazer, é buscar também as formas de como os movimentos sociais eles estão produzindo e ressignificando a academia. Por que eu digo produzindo e ressignificando a academia? Porque, a partir da luta do movimento social, essa universidade tem se pluralizado. Ainda precisamos nos pluralizar ainda mais. Mas isso começou a colocar em questão, tá, a pesquisa na academia. Ou seja, a pesquisa, historicamente, foi marcada por um extrativismo intelectual. Em outras palavras, os negros são objeto de pesquisa. Não, não são mais objeto de pesquisa, não. Eu sempre digo aqui, uma coisa que um professor meu me dizia, assim, tá, pobreza no Brasil sempre foi um manancial de riqueza. Sempre gerou tese de doutorado, dissertação de mestrado, gerou prêmios. E os pobres continuaram pobres. Os pretos continuaram sendo discriminados. Só que os pretos agora estão entrando na universidade, os pobres estão entrando na universidade. E as epistemes, as metodologias, elas acabaram não nos servindo. E é necessário de pensarmos, e eu fecho com isso, tá, novas referências teóricas, epistemológicas e metodológicas a partir das lutas sociais. Não sei se respondi, mas tentei aqui oferecer elementos para o debate. Obrigado, gente. Bom, gente, vou começar com a pergunta da Gisele. Ela perguntou sobre incidência política e como é que se dá essa incidência, como que se daria, né, essa incidência na justiça militar. Eu acho que eu não me apresentei, né, nesse lugar, e essa pergunta é ótima por isso. Acho que dialoga também com a proposta, né, que eu coloquei. Eu tinha dito que essa pesquisa ela tinha um caráter assim, de uma pesquisação, né? E disse que eu gostava de pesquisar aquilo que eu estava trabalhando. Então, como assessor de advocacy do IDPN e do projeto Complexos, né, que é um projeto de incidência política no legislativo, várias organizações participam, né, uma rede de organizações, né, a Iniciativa participa, o IDPN, o Coletivo Papo Reto, Movimentos, o LAB. E a gente, o que é essa incidência política? Né? É um conjunto de ações. Né? Primeiro, está ligado, né, à base, aos movimentos sociais negros, movimentos de favela, né? Está lutando junto. Né? Esse é um primeiro passo que gera um diagnóstico, né? Gera daí um mapeamento, né, de questões. E pela capacidade da academia, né, pela capacidade das instituições, a gente consegue atuar em várias frentes. Né? E no caso do advocacy, a gente consegue atuação no legislativo, mas as organizações também fazem atuação também
nos tribunais também, né? Então, fiquei pensando assim, uma atuação na Justiça Militar, e aí, Gisele, oficialmente aqui, a gente pensando essa estratégia, né, em relação à Justiça Militar, o caso do Evaldo está aí, né, gente? Quais são as estratégias que a gente pode fazer, né, para evitar o que está prestes a acontecer no caso do Evaldo, né? A decisão do STM vai sair, e é irrecorrível, né? Contraria um laudo, e vai ficar por isso mesmo. Enfim, tem ações no STF que discutem, né, essa competência da Justiça Militar, né? Então, penso que atuar nessas ações, né, algumas organizações já estão com um amicus curiae, né, nessas ações que discutem a competência da Justiça Militar. A DPF 289, por exemplo, não teve o julgamento pautado, né? Então, é uma arena de luta mesmo, né, política, né? Eu acho que incidência seria esse conjunto de ações, né, tanto no território, né, de aqui, por exemplo, comunicar esse problema, né, de uma forma racializada, né, mostrar que não é um debate jurídico de dar segurança jurídica para o Exército, né, atuar, né, enfim, está longe de ser essa motivação, é de reforçar uma tendência de controle mesmo nos territórios, né, de favela, né, nas periferias, né, então acho que é isso. Na outra pergunta, a pergunta para eu concluir, só um minutinho. O Isaac, ele fez uma pergunta bem interessante, a gente troca ideias, Isaac, inclusive depois, né, que, enfim, é legal se encontrar a gente também estudar a Justiça Militar. Eu também percebi esse fenômeno de desclassificação, né, começando a falar assim, o caso não chega, né, na Justiça Militar. Por que não chega? Porque a competência de investigar também, né? Investigar, processar e julgar. A investigação na Justiça Militar Estadual é da Corregedoria da PM, né? Então, não vai investigar de jeito nenhum, né? Não vai acontecer a investigação. Então, vão ter todas as estratégias de sepultar esse caso antes de chegar, né, no processo. Esse é a motivação, né? Tem uma construção de entender que essa investigação tem que ser feita por um órgão que esteja completamente desvinculado, inclusive esteja completamente desvinculado da polícia, né? Então, não tem como. O policial que cometeu o crime é o policial que vai investigar, né? Isso, com certeza, não vai dar certo. E é um dos argumentos para que a Justiça Militar, pela sua falta de independência, né, não possa investigar, não possa processar, não possa julgar crimes de civis, né, que estejam como vítimas, como autores, né? Inclusive, é a jurisprudência da Corte Interamericana, né? Vários países latino-americanos têm esse entendimento consolidado. E quando o processo chega na Justiça Militar, eu também percebi várias estratégias, e aí envolvendo promotores, né, envolvendo juízes, de desclassificar. Por exemplo, o crime de tortura não existe para a Justiça Militar. Eles não concebem a existência de um crime de tortura. Eles vão tratar o crime de tortura, na melhor das hipóteses, né, como crime de maus tratos, né, que a pena é pequenininha, constrangimento ilegal, né, eles vão desclassificar isso, né, não vão tratar como tortura, né? Então, tem essas estratégias, né, de atenuação. Já que o caso chegou, né, como processo, a gente vai tentar atenuar, né, fazer com que essa pessoa não seja responsabilizada pelo que ela foi, pelo que as provas, né, e o anseio, né, também das pessoas, dos familiares, né, que os familiares sabem o que aconteceu, né, de que essa acusação justa não seja levada à frente, né? Seja julgado por um outro crime que é menos gravoso. Já pediram para eu concluir antes que eu começasse, mas eu vou ser muito breve, de verdade mesmo, viu? O encarceramento em massa, ele tem várias facetas, né? E ouvindo a fala do colega que faz parte da frente pelo desencarceramento lá em São Paulo, eu entendi dois vieses, né? Que é o encarceramento a partir do reconhecimento facial
do reconhecimento fotográfico, que é uma situação que está prevista lá no Código de Processo Penal, e o reconhecimento a partir da tecnologia de reconhecimento facial, que é uma outra demanda, né? Mas a análise de dados biométricos, a captura de dados biométricos, aqui no Brasil é um pouco mais recente, porque foi em 2018 que isso se tornou mais abrangente, mas existe na Europa desde a década de 60, e na década de 70 a União Europeia já criou documentos de proteção nesse sentido e foi, ao longo das outras décadas, desenvolvendo para que houvesse um maior respaldo no que diz respeito à segurança do dono dos dados biométricos, que são vocês, que somos nós, cidadãos, né? Então, o Brasil ainda galga com pequenos espaços, de forma muito lenta, uma idealização de como esse sistema vai ser implementado aqui. Como eu havia mencionado, as secretarias de segurança pública, elas agem arbitrariamente e indiscriminadamente a partir de um discurso de ordem social, porque elas idealizam que a Constituição em si já prevê que elas têm competência para tal. Mas a utilização do reconhecimento facial que tem provocado, que é mais um dos fatores que tem provocado o encarceramento em massa de pessoas negras, é uma problemática sem resposta. Nós não temos uma lei federal que formule ideias sobre, nós não temos um aparato jurídico estabelecido pela própria União, que é quem o ente competente para legislar sobre, e ficamos à deriva, esperando que as audiências de custódia aconteçam, esperando que os desentendimentos sejam entendidos, e a coisa vai virando uma bola de neve, porque cada governante em cada estado se sente no seu bel prazer de legislar algo que é de competência federal. Mas é basicamente isso, né? Só para ficar clara essa distinção, que o encarceramento a partir do reconhecimento fotográfico é uma coisa, e o reconhecimento facial, que é uma tecnologia utilizada inclusive por empresas privadas, é uma outra questão. Tá bom? Muito obrigado. Então, domingo eu participei de uma roda de conversa onde eu escutei assim, era uma roda de conversa que não tinha pesquisadores, que não tinha uma plateia como essa, mas que as pessoas que lá estavam, que são pessoas que vivem no território, diziam que estão cansadas de dar spoiler. Porque o que as pesquisas trazem é o que as comunidades nos territórios já vivem secularmente. Então, assim, de verdade, hoje de manhã eu escutei uma fala que me contemplou. Como é o nome? Do Dylan. Que ele colocou que nós não temos uma receita. A gente não sabe como é que a gente tem que fazer, a gente vive. A gente vive e, assim, os pesquisadores, às vezes, levam muito tempo, né? Muito tempo em cima das nossas questões que nós vivemos todos os dias e que, nos territórios, a gente encontra a solução para estar dando um jeitinho daqui, dando um jeitinho de lá, dando um jeitinho de acolá, mas a gente está lá. Então, assim, ao senhor que perguntou sobre o Ministério Público, e aí, assim, eu brinco com uma coisa que diz assim, me bata uma cebola, e me bata uma cebola com paciência. Porque, assim, os territórios, dentro dos territórios, estão as panelas de pressão que estão só frigindo. Porque, na verdade, a gente já não aguenta mais. Esse reconhecimento facial, é óbvio que o que está lá no reconhecimento facial só vai reconhecer a gente. Pois serve para pegar a gente. Então, não tem nem muita fala, nem muita conversa, é o óbvio. É só a gente
de verdade, eu acho que o poder de convencimento hoje não é para quem está no território. Quem está no território, ele sabe como é que ele tem que andar, ele sabe como é que ele tem que falar, ele sabe o que, que ele tem que vestir para não ganhar tapa na cara. A gente sabe como é que a gente tem que se posicionar. Na verdade, hoje, né, e aí eu aceito a provocação da iniciativa de vir para dentro da universidade, é convencer quem está dentro da universidade. É convencer quem acha que, de repente, tem que vir, porque a gente está falando de desinvestimento da polícia, como a gente esteve lá em Brasília, eu e a Gisele, e uma senhora de matriz africana pulou quando a gente falou, né? Porque, como é que é? Não acabou, tem que acabar. Os jovens começaram, ela quase deu um troço. Por quê? Ela é uma senhora e o filho dela é militar, em Salvador. Que diz que nós aqui no Rio de Janeiro somos muito mais agressivos, muito mais essa história aí de entrar dentro da nossa casa, de matar a ponta do fuzil, é muito mais violenta do que eles. Violência é violência em qualquer lugar, não se mede. Né? Então, assim, obrigado, iniciativa, por, né, trazer esse diálogo para cá e nos trazer para cá, mas eu ainda tenho esperança que a gente ainda vai ter um auditório cheio das pessoas dos nossos territórios, não dando spoiler, mas falando quem nós somos, o que nós fazemos, para onde nós viemos, o que nós temos dentro dos nossos territórios que podem colaborar efetivamente com a economia, com essa palhaçada, porque tem horas que eu acho que sinceramente, um cinismo muito grande olhar para a cara da gente e falar, porque não tem o que falar, é o que está posto, e a mesa que está posta não nos serve. Obrigado. Gente, eu sou muito brincalhona.